A milionária se apaixonou por mecânico sem saber que ele era morador de rua, mas ficou chocada quando descobriu a verdade. O sol começava a se despedir de São Paulo naquela tarde de sexta-feira, pintando o céu com tons dourados que contrastavam com a agitação urbana. Lívia Fontes ajustou o espelho retrovisor de sua BMW preta enquanto deixava o elegante hotel onde havia participado de mais um evento beneficente da alta sociedade paulistana. Aos 33 anos, ela era reconhecida não apenas por sua fortuna herdada da família, mas também por sua postura elegante e seu coração generoso, sempre envolvida em causas sociais. Vestindo um vestido azul marinho que realçava seus olhos amendoados, Lívia dirigia pela Zona Sul quando sentiu o carro começar a falhar. O motor fazia ruídos estranhos e uma fumaça branca começou a sair do capô. Seu coração acelerou. Ela não entendia nada de mecânica, e estar sozinha numa rua pouco movimentada não era exatamente o cenário ideal para uma pane. Estacionou o veículo próximo ao meio-fio e observou ao redor. A região era simples, com casas modestas e alguns estabelecimentos comerciais. Foi então que seus olhos encontraram uma pequena placa desbotada. Oficina do Seu José, consertos em geral. O local era humilde, com ferramentas espalhadas e alguns carros antigos sendo reparados no pátio. Hesitante, mas sem muitas opções, Lívia caminhou até a oficina. O ambiente cheirava a óleo e metal, completamente diferente dos ambientes sofisticados aos quais estava acostumada. Foi quando ela o viu. Um jovem de aproximadamente 28 anos, cabelos castanhos, ligeiramente desalinhados, trabalhando concentrado sob o capô de um Fusca amarelo. Caio Oliveira limpou as mãos sujas de graxa num pano velho antes de se virar para cumprimentá-la. Seus olhos castanho claros brilharam com gentileza genuína e um sorriso tímido se formou em seus lábios. O macacão azul que vestia estava manchado pelo trabalho honesto de quem conhecia cada parafuso, cada sistema de um automóvel. "Boa tarde, senhora. Em que posso ajudá-la?", perguntou Caio com voz suave, notando imediatamente o contraste entre a elegância da visitante e a simplicidade do ambiente. Lívia explicou sobre o problema do carro e Caio ofereceu-se para dar uma olhada. Enquanto caminhavam até a BMW, ela observou discretamente seus movimentos seguros, a forma como ele se movia com propósito e conhecimento. Havia algo cativante naquele homem que transcendia sua aparência atraente. Era a combinação de humildade e competência que raramente encontrava em seu círculo social. Ao abrir o capô, Caio diagnosticou rapidamente o problema. Uma mangueira do sistema de arrefecimento havia se soltado. Com movimentos precisos e cuidadosos, ele consertou a falha em questão de minutos, testando o motor até ter certeza de que tudo estava funcionando perfeitamente. "Pronto, senhora. Era apenas uma mangueira solta. O carro está em perfeitas condições agora", disse ele, fechando o capô com cuidado. Lívia ficou impressionada com a rapidez e eficiência do reparo. Quando perguntou sobre o valor, Caio pediu apenas o suficiente para cobrir a peça, um preço que ela considerou quase simbólico. Ela insistiu em pagar mais, mas ele recusou educadamente, explicando que havia sido um conserto simples. Enquanto Caio lavava as mãos numa pequena pia no canto da oficina, Lívia observou alguns detalhes que a intrigaram. Suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de muito uso. Ele carregava uma mochila gasta nas costas, e ela notou que ele olhava para o horizonte com certa melancolia quando pensava que ninguém estava observando. Ao se despedir, Lívia sentiu uma estranha relutância em partir. Havia algo naquele encontro que a tocara profundamente. Talvez a gentileza genuína de Caio, sua habilidade impressionante, ou simplesmente a forma como ele a tratara com respeito, sem demonstrar qualquer interesse em sua aparente riqueza. Durante o trajeto para casa, em seu luxuoso apartamento na Vila Madalena, Lívia não conseguiu tirar Caio da mente.
Havia uma autenticidade nele que contrastava dramaticamente com as pessoas de seu convívio habitual. Ela se pegou pensando em seus olhos sinceros, em como suas mãos habilidosas haviam resolvido seu problema com tanta facilidade. Naquela noite, enquanto jantava sozinha em sua cobertura com vista para a cidade iluminada, Lívia tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ela voltaria àquela oficina. Se você está gostando dessa história emocionante, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E nos comentários, conta pra gente de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para nós. 3 dias se passaram desde o encontro na oficina, mas Caio não saía dos pensamentos de Lívia. Durante suas reuniões de negócios e compromissos sociais, ela se pegava lembrando da forma gentil como ele havia resolvido seu problema, da sinceridade em seus olhos e da humildade com que recusara uma gorjeta mais generosa. Na terça-feira seguinte, Lívia tomou uma decisão impulsiva. Cancelou uma reunião importante e dirigiu-se novamente à oficina do seu José. Desta vez, não havia nenhum problema mecânico, apenas uma curiosidade crescente sobre aquele jovem que havia causado tal impressão. Ao chegar, encontrou Caio trabalhando em uma moto antiga. Ele vestia o mesmo macacão azul, agora com novas manchas de óleo, e sua concentração era total enquanto ajustava o motor. Quando percebeu a presença de Lívia, seus olhos se iluminaram com uma mistura de surpresa e alegria genuína. Senhora Lívia, que surpresa vê-la novamente. O carro apresentou algum problema? Perguntou, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso. Lívia sentiu o coração acelerar ao perceber que ele havia lembrado seu nome. Ela inventou uma desculpa sobre querer verificar se tudo estava realmente funcionando bem e aproveitou para observar melhor o ambiente. A oficina era simples, mas organizada com o carinho de quem respeitava seu trabalho. Durante a conversa, Lívia descobriu mais sobre Caio. Ele havia aprendido mecânica com um tio na adolescência, mas as circunstâncias da vida o haviam levado por caminhos difíceis. Trabalhava na oficina do seu José há 2 anos, um homem bondoso que lhe havia dado uma oportunidade quando mais precisava. O que mais impressionou Lívia foi a forma como Caio falava sobre seu trabalho. Seus olhos brilhavam quando explicava os diferentes tipos de motor, como cada carro tinha sua personalidade própria. Havia uma paixão genuína ali, um talento natural que transcendia qualquer educação formal. Enquanto conversavam, Lívia notou detalhes que confirmavam suas suspeitas. Caio carregava poucos pertences, suas refeições pareciam ser frugais, e ele demonstrava um conhecimento profundo sobre os pontos de apoio da cidade. Quando ela perguntou discretamente sobre sua casa, ele desviou o assunto com habilidade, mas a tristeza momentânea em seus olhos confirmou o que ela já imaginava. Caio, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Lívia, reunindo coragem. Ele assentiu, embora parecesse um pouco apreensivo. Onde você mora? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Caio baixou os olhos, e Lívia percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Ele explicou com voz baixa que as circunstâncias da vida o haviam levado às ruas há alguns meses, mas que estava trabalhando duro para mudar sua situação. Não sinto pena de mim, senhora Lívia. Tenho um trabalho honesto, um teto durante o dia aqui na oficina e o seu José é muito bom comigo. Estou juntando dinheiro para alugar um pequeno quarto, disse ele, mantendo a dignidade apesar da vulnerabilidade da confissão. Lívia sentiu o peito apertar. Havia algo profundamente tocante na forma como Caio mantinha sua autoestima e determinação apesar das adversidades. Ela admirou sua coragem em ser honesto sobre sua situação, sem dramatizar ou pedir compaixão. Naquele momento, algo mudou definitivamente no coração de Lívia. Não era apenas atração física ou curiosidade social. Era um reconhecimento profundo de uma alma genuína,
de um caráter forte que não havia sido quebrado pelas dificuldades da vida. Ao se despedir, Lívia pediu o número de telefone de Caio, dizendo que gostaria de manter contato. Ele hesitou, explicando que não tinha celular próprio, mas poderia ser encontrado na oficina durante o horário comercial. Então virei visitá-lo novamente, se não se importar, disse ela com um sorriso que fez o coração de Caio saltar. Durante o caminho de volta, Lívia refletiu sobre as diferenças gritantes entre sua vida e a de Caio. Enquanto ela se preocupava com investimentos e eventos sociais, ele lutava pela sobrevivência básica. No entanto, havia nele uma riqueza de espírito que ela raramente encontrava em seu círculo social privilegiado. Naquela noite, Lívia não conseguiu se concentrar em nada além de Caio. Havia algo naquele encontro que havia despertado sentimentos que ela não experimentava há anos. Uma conexão genuína, baseada não em status ou conveniência, mas em uma atração autêntica por quem ele realmente era. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia se pegou ansiosa pelo amanhã, planejando uma nova visita à oficina, sem saber que essa decisão seria o primeiro passo de uma transformação que mudaria ambas as suas vidas para sempre. A semana seguinte trouxe uma rotina inusitada para Lívia. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, ela encontrava uma desculpa para passar pela oficina. Ora verificava a pressão dos pneus, ora pedia para Caio conferir o óleo. Pretextos que ambos sabiam ser desnecessários, mas que serviam como ponte para conversas cada vez mais profundas. Caio, inicialmente tímido e cauteloso, começou a se abrir gradualmente. Descobriu que Lívia era diferente das pessoas ricas que imaginara conhecer através dos filmes e noticiários. Ela demonstrava interesse genuíno em suas histórias, fazia perguntas inteligentes sobre mecânica e, mais importante, o tratava com um respeito que há muito tempo ele não recebia. Durante essas conversas, Lívia conheceu a história completa de Caio. Ele havia perdido os pais em um acidente quando tinha apenas 19 anos, ficando sozinho no mundo sem família próxima ou recursos financeiros. Trabalhou em diferentes empregos, sempre honest, mas mal remunerados, até que uma série de circunstâncias adversas o levaram às ruas. Nunca usei drogas, nunca cometi crimes, contou ele numa tarde particularmente quente, enquanto limpava as ferramentas. Sempre mantive minha dignidade intacta, mesmo quando tudo parecia perdido. O trabalho honesto sempre foi meu refúgio. Lívia admirava profundamente essa postura. Em seu mundo, conhecia pessoas que tinham tudo, mas que se comportavam de forma questionável por ganância ou vaidade. Caio, mesmo tendo perdido tudo, mantinha seus princípios inabaláveis. Conforme os dias passavam, a atração entre eles se tornava inegável. Não eram apenas as conversas, eram os olhares que se prolongavam, os sorrisos que surgiam naturalmente, a forma como seus corações aceleravam quando se encontravam. Caio admirava a beleza natural de Lívia, mas era sua personalidade calorosa e genuína que realmente o cativava. Lívia, por sua vez, se via pensando em Caio durante suas atividades diárias. Suas mãos habilidosas, seu sorriso tímido, a forma inteligente como explicava o funcionamento dos motores, tudo nele a fascinava de maneira que não conseguia explicar completamente. Uma quinta-feira, quando Lívia chegou à oficina, encontrou Caio visivelmente abatido. Ele trabalhava mecanicamente, sem o entusiasmo habitual, e seus olhos pareciam carregar um peso extra. Preocupada, ela perguntou o que havia acontecido. Nada demais, senhora Lívia, apenas alguns contratempos da vida na rua, respondeu ele, tentando minimizar a situação. Mas Lívia insistiu, e gradualmente Caio revelou que havia perdido o local onde costumava dormir. Uma obra na região o havia obrigado a procurar outro lugar, e as últimas noites haviam sido particularmente difíceis devido ao frio e à chuva. O coração de Lívia se partiu ao imaginar Caio enfrentando as intempéries.
especialmente sabendo do homem bondoso e trabalhador que ele era. Naquele momento, ela tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. Caio, preciso te fazer uma proposta, disse ela, reunindo toda a sua coragem. Tenho uma casa de hóspedes nos fundos da minha propriedade. Está vazia há anos. Que tal você ficar lá por um tempo, até conseguir se organizar melhor? Caio ficou em silêncio por longos segundos, processando a oferta. Seus olhos revelavam uma mistura de gratidão, surpresa e algo que poderia ser interpretado como medo. Medo de se apegar a algo que poderia ser temporário. Eu não poderia aceitar algo assim sem dar nada em troca, senhora Lívia, disse ele finalmente. Não sou o homem de aceitar caridade, por mais bem-intencionada que seja. Lívia havia antecipado essa reação e estava preparada. Então, consideraremos um emprego. Tenho 3 carros que precisam de manutenção regular, um gerador que nunca funciona direito e vários equipamentos na casa que sempre precisam de pequenos reparos. Você cuidaria disso em troca de moradia. A proposta fazia sentido e preservava a dignidade de Caio, que era fundamental para ele. Após mais alguns minutos de hesitação, ele aceitou, estabelecendo que seria algo temporário, apenas até conseguir estabilidade financeira suficiente para viver de forma independente. Naquela tarde, Lívia levou Caio para conhecer a casa de hóspedes. Era um espaço pequeno, mas confortável, com quarto, banheiro e uma pequena cozinha. Um palácio comparado às ruas onde ele havia passado os últimos meses. Enquanto Caio explorava o espaço com reverência, Lívia observava sua reação. Havia algo profundamente tocante na forma como ele apreciava cada detalhe. A cama limpa, o chuveiro quente, a geladeira funcionando. Coisas que ela considerava básicas representavam luxo inimaginável para ele. Naquela noite, Lívia deitou-se em sua cama sabendo que Caio estava dormindo confortavelmente a poucos metros de distância. Pela primeira vez, desde que o conhecera, ela conseguiu relaxar completamente, sabendo que ele estava seguro e protegido. O que ela não imaginava era que essa decisão marcaria o início de uma transformação profunda para ambos. Os primeiros dias de Caio na propriedade de Lívia foram marcados por uma estranha mistura de gratidão e cautela. Ele acordava cedo, antes mesmo do nascer do sol, e dedicava suas manhãs a explorar minuciosamente todos os cantos da propriedade, identificando cada reparo necessário, cada manutenção pendente. Lívia observava discretamente da janela de seu quarto como Caio se movia pelo jardim, examinando o sistema de irrigação, testando as fechaduras dos portões, verificando o funcionamento das lâmpadas externas. Havia uma metodologia em seu trabalho que revelava não apenas competência técnica, mas um profundo respeito pelo espaço que agora habitava. Na primeira semana, Caio já havia consertado o gerador que não funcionava há 2 anos, ajustado a bomba da piscina que sempre fazia ruídos estranhos e reorganizado completamente a garagem, criando um sistema de organização que impressionou até mesmo Lívia. Seu talento transcendia a mecânica automotiva. Ele parecia ter uma compreensão intuitiva de como as coisas funcionavam. Durante as refeições, inicialmente Caio insistia em comer em sua casa de hóspedes, mas Lívia gradualmente o convenceu a jantar na casa principal. Essas refeições se tornaram os momentos mais preciosos do dia para ambos. Conversavam sobre tudo, desde questões técnicas dos equipamentos da casa até filosofias de vida, sonhos e experiências passadas. Lívia descobriu que Caio tinha uma inteligência aguçada e uma sabedoria adquirida através das dificuldades da vida. Ele lia vorazmente livros técnicos que encontrava na biblioteca da casa, mas também romances e biografias. Sua fome por conhecimento era impressionante, como se estivesse tentando compensar oportunidades perdidas. Sempre sonhei em estudar engenharia, confessou ele numa noite, enquanto contemplavam as estrelas no terraço. Mas a vida tomou outros rumos, e aprendi que sonhos às vezes precisam ser adaptados à realidade.
Lívia sentia o coração apertar ao ouvir essas confissões. Havia tanto potencial inexplorado naquele homem extraordinário. Ela começou a alimentar secretamente a ideia de ajudá-lo a retomar os estudos, mas sabia que precisava ser cautelosa para não ferir seu orgulho. Conforme as semanas passavam, a atração entre eles se intensificava de forma quase palpável. Eram os momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente ao passar documentos, os olhares que se prolongavam durante as conversas, a forma como os corações de ambos aceleravam quando se encontravam no jardim durante o final da tarde. Caio lutava contra seus sentimentos, lembrando-se constantemente da diferença social entre eles. Como poderia um homem que havia vivido nas ruas aspirar ao amor de uma mulher tão refinada e bem-sucedida? Essas dúvidas o atormentavam, especialmente durante as noites solitárias em sua casa de hóspedes. Lívia, por outro lado, havia começado a questionar tudo o que acreditava sobre relacionamentos e compatibilidade. Em Caio, encontrava uma conexão emocional e intelectual que nunca havia experimentado com homens de sua classe social. Ele a fazia rir genuinamente, desafiava suas opiniões com argumentos inteligentes e a tratava com um respeito que ia muito além de sua situação financeira. Um sábado pela manhã, Lívia acordou com o som de música vinda do jardim. Ao investigar, encontrou Caio cantarolando suavemente enquanto podava as plantas. Sua voz era melodiosa e a canção escolhida era uma música romântica dos anos 90. Havia algo profundamente tocante naquela cena. Um homem forte e habilidoso, mostrando delicadeza ao cuidar das plantas, perdido em uma música de amor. Naquele momento, Lívia soube que seus sentimentos haviam evoluído muito além da admiração ou simpatia. Ela estava se apaixonando por Caio, e essa descoberta era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Durante o almoço daquele dia, a tensão sexual entre eles era quase tangível. Suas conversas fluíam naturalmente, mas havia uma corrente subterrânea de desejo e nervosismo que ambos tentavam disfarçar. Quando seus olhos se encontravam, era como se o mundo ao redor desaparecesse por alguns segundos. Lívia, disse Caio subitamente, interrompendo uma conversa sobre plantas ornamentais. Preciso ser honesto sobre algo. O coração de Lívia acelerou. Pode falar. Estou me sentindo confuso sobre nós, sobre o que está acontecendo entre nós, confessou ele, com uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Lívia respirou fundo, sabendo que chegara o momento de confrontar os sentimentos que ambos vinham evitando. Eu também estou confusa, Caio, mas uma coisa eu sei com certeza. Nunca me senti tão conectada com alguém como me sinto com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível, que aquela conversa mudaria para sempre a dinâmica entre eles. O que começara como uma relação de ajuda mútua estava se transformando em algo muito mais profundo e complexo. A confissão mútua de sentimentos criou uma atmosfera diferente na propriedade de Lívia. Durante os dias seguintes, tanto ela quanto Caio caminharam em uma dança delicada entre aproximação e cautela, como se estivessem navegando em território desconhecido e emocionalmente perigoso. Caio se dedicava ao trabalho com ainda mais intensidade, como se a atividade física pudesse acalmar a tempestade emocional que se instalara em seu coração. Reformou completamente o sistema elétrico da garagem, consertou todos os vazamentos menores da propriedade e chegou até mesmo a construir um pequeno jardim de ervas aromáticas próximo à cozinha, sabendo do gosto de Lívia por temperos frescos. Lívia, por sua vez, encontrava-se constantemente procurando desculpas para passar tempo próxima a Caio. Levava-lhe água gelada durante as tardes quentes, pedia sua opinião sobre modificações na casa e chegava até mesmo a inventar pequenos problemas técnicos apenas para vê-lo trabalhar e conversar com ele. A tensão sexual entre eles era quase palpável,
manifestando-se em olhares intensos, em momentos em que ficavam muito próximos fisicamente durante conversas técnicas, em toques acidentais que duravam alguns segundos a mais do que o necessário. Uma quinta-feira à noite, após uma chuva forte que havia deixado o ar fresco e perfumado, Lívia convidou Caio para jantar no terraço da casa principal. Ela havia preparado uma refeição especial: lasanha caseira, salada de rúcula com tomates do próprio jardim e uma taça de vinho suave. O jantar transcorreu em uma atmosfera íntima e acolhedora. As velas que Lívia havia acendido criavam uma iluminação suave que realçava os traços masculinos do rosto de Caio, enquanto o som da chuva, diminuindo gradualmente ao fundo, criava uma trilha sonora perfeita para confidências. "Sabe o que mais me impressiona em você?", perguntou Lívia, interrompendo uma pausa confortável na conversa. Caio sorriu timidamente, curioso. "É sua capacidade de manter a esperança. Mesmo tendo passado por tudo que passou, você ainda acredita que a vida pode ser boa, que as pessoas podem ser bondosas. Essa é uma força que eu admiro profundamente." As palavras de Lívia tocaram Caio de uma forma que ele não esperava. Ninguém jamais havia reconhecido essa característica nele, muito menos a havia elogiado de forma tão sincera. "E sabe o que mais me impressiona em você?", respondeu ele, reunindo coragem para retribuir a intimidade do momento. "É sua capacidade de enxergar além das aparências. Você me viu quando eu era apenas um mecânico sujo de graxa numa oficina simples e mesmo assim decidiu me conhecer melhor. Isso diz muito sobre quem você realmente é." Seus olhos se encontraram naquele instante e ambos souberam que algo estava prestes a mudar irrevogavelmente. Lívia estendeu a mão sobre a mesa e tocou suavemente a mão de Caio. Ele não se afastou. Ao contrário, entrelaçou seus dedos com os dela. "Caio, eu preciso ser completamente honesta com você", disse ela com voz suave, mas determinada. "Eu não me importo com nossa diferença social, com nossa diferença financeira, com o que as pessoas possam pensar. O que sinto por você é real, é profundo e é diferente de tudo que já experimentei." Caio sentiu o coração acelerar perigosamente. "Lívia, eu também sinto algo muito forte por você, mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não conseguir te oferecer o que você merece, de estragar tudo isso que construímos." Lívia se levantou da cadeira e caminhou até onde ele estava sentado. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira e segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos. "Você já me deu mais do que qualquer homem jamais me deu. Me deu honestidade, respeito, companhia verdadeira, conversas inteligentes e me mostrou o que é admirar alguém pelo que realmente é. Isso não tem preço, Caio." Naquele momento, com a chuva parando completamente e deixando apenas o som suave do vento nas árvores, Caio inclinou-se para a frente e beijou Lívia pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de ternura e respeito, mas carregado de toda a paixão que ambos vinham reprimindo. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem volta. Não eram mais apenas amigos, não eram mais apenas hospedeiro e hóspede. Eram duas pessoas que haviam se encontrado contra todas as probabilidades e que estavam dispostas a explorar aonde aquele sentimento poderia levá-las. "Eu te amo, Lívia", sussurrou Caio, surpreendendo até a si mesmo com a coragem da confissão. "Eu também te amo", respondeu ela, selando a declaração com outro beijo, este mais profundo e apaixonado. Naquela noite, eles permaneceram no terraço até altas horas, conversando, se beijando e planejando um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de possibilidades para ambos. A felicidade do novo relacionamento de Lívia e Caio foi rapidamente testada quando ela decidiu apresentá-lo ao seu círculo social. O primeiro desafio surgiu durante um jantar beneficente, no qual Lívia era uma das organizadoras principais.
Ela convidou Caio para acompanhá-la, acreditando ingenuamente que sua felicidade seria suficiente para superar qualquer preconceito. Caio passou dias se preparando para o evento. Lívia havia insistido em comprar-lhe um terno elegante, e ele passara horas assistindo a vídeos na internet sobre etiqueta em jantares formais. Estava nervoso, mas determinado a não envergonhar a mulher que amava. A noite começou de forma razoavelmente tranquila. Lívia apresentou Caio como seu namorado, evitando mencionar detalhes sobre sua profissão ou origem. Inicialmente, algumas pessoas o receberam com cortesia superficial, mas conforme a noite progredia, as perguntas se tornaram mais diretas e invasivas. "E em que área você trabalha, Caio?" perguntou Helena Martins, uma socialite conhecida por sua língua afiada. "Trabalho com mecânica", respondeu Caio honestamente, mantendo a postura ereta. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por sussurros mal disfarçados. Lívia sentiu a tensão crescer ao seu redor e percebeu os olhares de julgamento direcionados tanto a Caio quanto a ela. "Que interessante", disse Helena com um sorriso condescendente. "E onde vocês se conheceram?" Antes que Caio pudesse responder, Lívia interveio com firmeza. "Nos conhecemos quando ele me ajudou com um problema no carro. Foi amor à primeira vista." Durante o resto da noite, Caio suportou comentários sutis, mas cortantes, sobre sua origem e profissão. Algumas pessoas o tratavam com condescendência óbvia, outras simplesmente o ignoravam. Lívia observava tudo com crescente indignação, vendo como as pessoas que considerava amigas revelavam seus verdadeiros caracteres. O ponto culminante da humilhação veio quando Ricardo Almeida, um empresário do ramo imobiliário e antigo pretendente de Lívia, se aproximou deles durante o coquetel. "Lívia querida, que fase interessante você está atravessando", disse ele com falsa preocupação. "Espero que seja apenas uma experiência temporária. Pessoas como nós têm responsabilidades sociais a considerar." Caio sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Lívia, porém, não conseguiu se conter. "Ricardo, pessoas como nós deveríamos ter a sabedoria de reconhecer o valor das pessoas pelo que realmente são, não pela conta bancária que possuem." Caio é mais homem do que muitos aqui presentes. A discussão atraiu atenção indesejada e Lívia decidiu que era hora de partir. Durante o caminho para casa, Caio permaneceu em silêncio, processando a humilhação que havia sofrido. "Lívia, talvez eles estejam certos", disse ele finalmente com voz carregada de tristeza. "Talvez eu realmente não pertença ao seu mundo." Lívia parou o carro no acostamento e se virou para ele com lágrimas nos olhos. "Você não pertence ao mundo delas, Caio, porque você é melhor que isso. Você tem integridade, honestidade, bondade genuína. Essas pessoas têm apenas dinheiro e prepotência." Nos dias seguintes, Lívia enfrentou uma campanha sutil, mas persistente de seus conhecidos para convencê-la a terminar o relacionamento. Recebeu telefonemas de amigas preocupadas, conselhos não solicitados de familiares e até mesmo sugestões de que Caio poderia estar interessado apenas em seu dinheiro. Paralelamente, Caio começou a se questionar sobre a sustentabilidade de sua relação com Lívia. Ele a amava profundamente, mas a diferença social entre eles se tornava mais evidente a cada evento social, a cada olhar de desaprovação que recebiam. Uma noite, enquanto jantavam em casa, Caio tomou uma decisão difícil. "Lívia, preciso crescer profissionalmente. Não posso continuar sendo apenas o mecânico que mora nos fundos da sua casa. Preciso construir algo próprio, conseguir uma posição que me permita estar ao seu lado como igual." Lívia ficou comovida com a determinação dele, mas também preocupada. "Caio, você não precisa mudar para mim. Eu te amo exatamente como você é, mas eu preciso mudar para mim mesmo", respondeu ele com firmeza. "Preciso saber que mereço você por quem sou, não apenas por sua bondade." Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer sobre planos e sonhos.
Caio revelou seu desejo de abrir sua própria oficina, talvez até uma empresa de consultoria automotiva. Lívia se ofereceu para ajudá-lo financeiramente, mas ele recusou gentilmente. Preciso fazer isso com minhas próprias forças, amor. Só assim teremos certeza de que nosso relacionamento é baseado em amor verdadeiro, não em gratidão ou dependência. Lívia admitiu a sabedoria de suas palavras, embora seu coração doesse ao pensar nos obstáculos que ele teria que enfrentar. Naquela noite, eles se amaram com uma intensidade nova, nascida da certeza de que enfrentariam juntos qualquer desafio que o futuro lhes apresentasse. O amor deles estava sendo testado pelo fogo do preconceito social, mas em vez de os destruir, essas provações pareciam estar fortalecendo ainda mais sua união. Determinado a conquistar seu lugar no mundo através do mérito próprio, Caio embarcou em uma jornada de autotransformação que impressionou até mesmo Lívia. Ele estabeleceu uma rotina rigorosa que conciliava seu trabalho na propriedade, com estudos intensivos e planejamento empresarial. Todas as manhãs, Caio acordava antes das 5 e dedicava 2 horas ao estudo. Utilizava a biblioteca de Lívia e recursos online gratuitos para aprofundar seus conhecimentos em administração, marketing e gestão financeira. Lívia frequentemente o encontrava dormindo sobre livros de contabilidade, com anotações manuscritas espalhadas pela mesa. Paralelamente, Caio começou a aceitar trabalhos freelancer de mecânica nos fins de semana. Primeiro, foram vizinhos da região que precisavam de pequenos reparos. Depois, através do boca a boca, sua reputação de mecânico honesto e competente se espalhou, e ele começou a receber chamados para consertos mais complexos. Lívia observava essa transformação com uma mistura de admiração e preocupação. Admirava a determinação férrea de Caio, mas se preocupava com o ritmo exaustivo que ele havia imposto a si mesmo. Frequentemente, ela o encontrava trabalhando até altas horas, seja estudando, seja planejando sua futura empresa. "Amor, você precisa descansar um pouco", disse ela numa noite em que o encontrou elaborando um plano de negócios às 2 da manhã. "Não posso descansar agora, Lívia. Cada dia que passo sem evoluir é um dia a mais de distância entre nós dois", respondeu ele, com uma intensidade que a tocou profundamente. Após 3 meses de preparação intensa, Caio apresentou a Lívia seu plano de negócios para uma oficina especializada. Não seria apenas uma oficina comum, mas um centro automotivo que ofereceria desde manutenção básica até diagnósticos computadorizados avançados. Ele havia identificado uma lacuna no mercado para serviços honestos e tecnicamente competentes a preços justos. O plano estava meticulosamente elaborado, com projeções financeiras, análise de mercado e estratégias de marketing. Lívia ficou impressionada com a profundidade da pesquisa e a viabilidade do projeto. Era evidente que Caio possuía não apenas habilidades técnicas, mas também visão empresarial. "É um plano excelente, Caio. Estou muito orgulhosa de você", disse ela, folheando os documentos cuidadosamente organizados. "Agora vem a parte difícil, conseguir o financiamento", respondeu ele, com uma mistura de esperança e apreensão. Durante as semanas seguintes, Caio visitou diversos bancos em busca de crédito empresarial. Enfrentou negativas constantes, principalmente devido à sua falta de histórico de crédito formal e à ausência de bens para dar como garantia. Cada não que recebia o motivava ainda mais a encontrar uma alternativa. Foi então que Lívia teve uma ideia. Sem contar a Caio, ela procurou seu advogado pessoal e elaborou um plano. Durante um jantar romântico, ela apresentou sua proposta. "Caio, tenho uma oferta para você, mas quero que escute até o final antes de recusar", disse ela, servindo o vinho que ele havia aprendido a apreciar. Caio a observou com curiosidade e uma ponta de apreensão. "Quero ser sua sócia investidora. Não um empréstimo, não caridade, uma sociedade real.
Eu entro com o capital inicial, você entra com o conhecimento técnico, a gestão e o trabalho. Dividimos os lucros proporcionalmente ao investimento de cada um. Caio ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta. Era exatamente a oportunidade que precisava, mas sua mente lutava contra a ideia de misturar amor e negócios. Lívia, eu não quero que nossa relação pessoal seja comprometida por questões financeiras, disse ele finalmente. Por isso mesmo teremos um contrato profissional elaborado por advogados com todas as cláusulas bem definidas. Será uma parceria de negócios legítima, independente de nossa relação pessoal, explicou ela. Após uma semana de reflexão e consultas com advogados, Caio aceitou a proposta. O contrato foi elaborado de forma a proteger ambos, estabelecendo claramente as responsabilidades e direitos de cada sócio. A oficina foi estabelecida em um ponto estratégico da Zona Sul de São Paulo. Caio supervisionou pessoalmente cada detalhe da reforma, desde a instalação dos equipamentos até a organização do espaço de atendimento. Contratou 2 mecânicos auxiliares e uma recepcionista, criando um ambiente profissional, mas acolhedor. A Autotech Caio em Lívia foi inaugurada numa manhã ensolarada de sábado. O evento de inauguração foi modesto, mas significativo, com a presença do seu José, que havia se tornado uma figura paterna para Caio, alguns clientes antigos e vizinhos da região. Lívia observava Caio cumprimentar cada visitante, explicar os serviços oferecidos e demonstrar os equipamentos modernos que haviam adquirido. Havia um brilho especial em seus olhos. Era o brilho de um homem que havia conquistado seu sonho através do trabalho árduo e determinação. Nos primeiros meses, a oficina cresceu rapidamente. A reputação de Caio por honestidade e competência técnica atraiu uma clientela fiel. Ele implementou um sistema de orçamentos transparentes e prazos realistas, diferenciando-se da concorrência. Mais importante que o sucesso financeiro era a transformação pessoal de Caio. Ele havia desenvolvido uma confiança natural que o fazia caminhar de cabeça erguida. Não era mais o mecânico humilde que aceitava qualquer desprezo. Era um empresário respeitado que havia conquistado seu lugar através do mérito. Uma noite, enquanto revisavam os números do 3º mês de operação, Lívia comentou: "Você mudou muito, sabia?" "Como assim?" perguntou Caio, levantando os olhos dos relatórios. "Você sempre foi um homem bom, mas agora você sabe disso. Você reconhece seu próprio valor, e isso faz toda a diferença." Caio sorriu, puxando-a para um abraço. "Eu sempre soube que você me amava, mas agora eu sei que mereço esse amor." Naquela noite, eles celebraram não apenas o sucesso da empresa, mas a transformação completa de suas vidas. Caio havia provado para si mesmo e para o mundo que era capaz de construir algo valioso. E Lívia havia descoberto que o amor verdadeiro não apenas aceita as diferenças, mas as transforma em forças complementares. 6 meses após a inauguração da oficina, Caio havia se tornado uma referência no mercado automotivo da região. A Autotech recebia clientes de toda a cidade, atraídos pela combinação única de competência técnica, honestidade e atendimento personalizado. O sucesso financeiro permitiu que Caio quitasse completamente sua parte na sociedade, tornando-se um empresário independente. Mais importante que a prosperidade material era a transformação pessoal que ambos haviam experimentado. Lívia descobriu uma paixão por participar ativamente de um negócio, envolvendo-se no marketing e na gestão administrativa da oficina. Caio, por sua vez, havia desenvolvido uma autoconfiança que o tornava ainda mais atraente aos olhos de Lívia. Durante esse período, eles enfrentaram juntos novos desafios sociais. Quando apareciam em eventos como empresários bem-sucedidos, a recepção das pessoas era completamente diferente. O mesmo círculo social que antes os desprezava, agora os tratava com respeito, evidenciando a hipocrisia dos julgamentos baseados apenas em status financeiro. É impressionante como as pessoas mudaram de atitude
comentou Lívia durante um coquetel empresarial onde foram recebidos como convidados VIP. Elas não mudaram, amor. Apenas revelaram quem sempre foram, respondeu Caio com a sabedoria adquirida através de suas experiências. Essa nova perspectiva sobre as relações sociais aproximou ainda mais o casal. Eles desenvolveram um círculo de amizades baseado em valores genuínos, incluindo outros empresários visionários, profissionais dedicados e pessoas que reconheciam o mérito independentemente da origem. Uma dessas amizades especiais foi com Marina e Eduardo, um casal de médicos que se tornaram clientes da oficina e depois amigos próximos. Marina havia se encantado com a história de amor de Lívia e Caio, e Eduardo admirava a competência técnica e a integridade de Caio. Foi durante um jantar na casa de Marina e Eduardo que Caio tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Observando a harmonia do casal anfitrião e refletindo sobre sua própria felicidade com Lívia, ele percebeu que chegara o momento de formalizar sua união. "Marina, posso pedir um conselho?", disse Caio, aproveitando um momento em que as mulheres estavam na cozinha e Eduardo atendia uma ligação de emergência. "Claro, Caio. O que você precisa?". "Estou pensando em pedir Lívia em casamento, mas quero fazer algo especial, algo que represente nossa história única", confessou ele, com uma mistura de nervosismo e empolgação. Marina ficou radiante com a notícia. "Que maravilhoso! Vocês são perfeitos um para o outro. Tem alguma ideia em mente?". Caio havia pensado muito sobre isso. Queria algo que honrasse tanto a origem humilde de seu amor quanto a prosperidade que haviam construído juntos. Depois de muito refletir, elaborou um plano que considerou perfeito. Durante as semanas seguintes, Caio trabalhou secretamente em seu projeto. Utilizou suas habilidades técnicas para restaurar completamente o primeiro carro que haviam consertado juntos. Um Fusca 1978 que um cliente havia abandonado na oficina por não ter condições de pagar o reparo. O carro foi transformado em uma obra de arte mecânica. Caio reconstruiu o motor, restaurou a carroceria, refez todo o interior e adicionou detalhes personalizados que contavam a história do casal. No painel, gravou uma placa com a data de seu primeiro encontro. No banco traseiro, bordou as iniciais deles entrelaçadas. Para o grande momento, Caio planejou recriar simbolicamente seu primeiro encontro. Combinou com Lívia de se encontrarem na oficina original do seu José, alegando que queria mostrar-lhe algumas novidades nos negócios. Quando Lívia chegou ao local, encontrou o Fusca restaurado, estacionado exatamente onde havia conhecido Caio pela primeira vez. Ele estava ao lado do carro, vestindo um macacão azul limpo, uma versão elegante daquele primeiro macacão sujo de graxa que usava no dia em que se conheceram. "Lembra-se deste lugar?", perguntou Caio com um sorriso misterioso. "Como poderia esquecer? Foi aqui que minha vida mudou completamente", respondeu Lívia, emocionada com a recriação simbólica. Caio abriu o capô do Fusca, revelando o motor impecavelmente restaurado. Sobre o motor estava uma pequena caixa de veludo azul. "Lívia, foi aqui que você me salvou. Não apenas consertando meu destino, mas mostrando-me que o amor verdadeiro vê além das aparências, além das circunstâncias. Você me ensinou que duas pessoas podem se completar perfeitamente, independentemente de onde começaram suas jornadas." Com lágrimas nos olhos, Lívia observou Caio se ajoelhar ao lado do carro, pegando a caixinha que continha um anel simples, mas elegante. "Lívia Fontes, você quer construir oficialmente o resto da nossa vida juntos? Quer ser minha esposa, minha sócia na vida, minha companheira em todas as aventuras que ainda virão?" Através das lágrimas de emoção, Lívia respondeu com um sim, que ecoou por toda a oficina. Caio colocou o anel em seu dedo e a beijou apaixonadamente, enquanto o seu José e alguns funcionários antigos aplaudiam emocionados. Naquele momento, cercados pelo cheiro de óleo e metal que havia marcado o início de sua história,
eles selaram oficialmente um amor que havia nascido na simplicidade e florescido na prosperidade compartilhada. Os preparativos para o casamento de Lívia e Caio se tornaram um reflexo perfeito da jornada que haviam percorrido juntos. Eles decidiram realizar 2 cerimônias, uma íntima e simbólica na oficina onde se conheceram e outra mais elaborada para a família e amigos em um local que representasse tanto suas origens quanto seus sonhos realizados. A primeira cerimônia aconteceu numa manhã de sábado na oficina do seu José. Estavam presentes apenas as pessoas que realmente importavam. Seu José, que Caio considerava um pai, Marina e Eduardo, alguns funcionários da Autotec que se tornaram amigos próximos, e Dona Clara, a vizinha idosa que havia sido uma das primeiras a contratar os serviços freelancer de Caio. A cerimônia foi conduzida por um celebrante humanista que conhecia a história do casal. Lívia usava um vestido simples, mas elegante, de cor azul, uma homenagem ao macacão que Caio vestia quando se conheceram. Caio optou por um terno azul marinho, com uma gravata que Lívia havia bordado pessoalmente, com pequenos detalhes mecânicos. Vocês se encontraram num momento em que a vida de ambos precisava de reparo, disse o celebrante. E descobriram que o amor verdadeiro é como a mecânica perfeita. Cada peça se encaixa perfeitamente com a outra, criando algo maior que a soma das partes. Durante a troca de votos, Caio falou sobre como Lívia havia enxergado seu potencial quando ele mesmo não conseguia vê-lo. Lívia declarou que Caio havia lhe ensinado que o verdadeiro valor de uma pessoa estava em seu caráter, não em suas posses. A segunda cerimônia aconteceu 2 semanas depois, num jardim botânico belíssimo nos arredores de São Paulo. O local foi escolhido porque representava crescimento, transformação e beleza natural, temas centrais da história do casal. Para surpresa de muitos, a lista de convidados incluía tanto clientes da Autotec quanto membros da alta sociedade paulistana. Era uma mistura inusitada que refletia a evolução social de ambos. Mecânicos elegantemente vestidos conversavam naturalmente com empresários. Socialites descobriam histórias fascinantes de superação e todos pareciam genuinamente felizes por presenciar aquela união. O ponto alto da recepção foi um discurso emocionante do seu José, que falou sobre como havia visto Caio chegar à sua oficina perdido e partir como um homem realizado. Às vezes, Deus coloca anjos em nossas vidas, disse ele, com lágrimas nos olhos. Lívia foi o anjo de Caio, mas Caio também foi o anjo dela, mostrando que o amor verdadeiro nos transforma mutuamente. Durante a festa, Caio surpreendeu Lívia com uma apresentação especial. Ele havia aprendido secretamente a tocar violão e cantou para ela a mesma música que estava cantarolando no jardim no dia em que ela soube que estava se apaixonando. Não havia um olho seco na plateia. A lua de mel foi igualmente simbólica. Em vez de um destino exótico e caro, eles escolheram uma road trip pelo interior do Brasil, dirigindo o Fusca restaurado que Caio havia usado para pedi-la em casamento. Visitaram pequenas cidades, conheceram oficinas locais e Caio ofereceu consultoria gratuita para mecânicos que precisavam de orientação técnica. Esta viagem representa tudo o que somos, disse Lívia numa parada em Minas Gerais, observando Caio ajudar um mecânico local a diagnosticar um problema complexo. Prosperidade com propósito, sucesso compartilhado. Durante a viagem, eles planejaram a expansão da Autotec. Decidiram criar um programa de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos gratuitos de mecânica e empreendedorismo. Era uma forma de retribuir as oportunidades que haviam recebido. Queremos que nossa história inspire outras pessoas, explicou Caio. Queremos mostrar que é possível superar qualquer circunstância quando se tem determinação e o apoio de quem realmente te ama. Ao retornarem para São Paulo, encontraram a Autotec funcionando perfeitamente sob a supervisão da equipe treinada por Caio.
O negócio havia crescido tanto que já planejavam abrir uma segunda unidade. Mais importante que o sucesso empresarial era a felicidade genuína que irradiavam. Lívia havia encontrado um propósito que ia além de seus compromissos sociais tradicionais. E Caio havia descoberto que era possível manter sua humildade mesmo alcançando o sucesso. "Sabe o que mais me impressiona na nossa história?" perguntou Lívia numa noite, enquanto observavam o movimento da oficina da janela de seu apartamento. "O quê?" respondeu Caio, abraçando-a por trás. "É que nós não mudamos quem somos fundamentalmente. Crescemos, evoluímos, mas continuamos sendo as mesmas pessoas que se apaixonaram naquela oficina humilde." Caio beijou seu pescoço suavemente. "E assim sempre será. Nosso amor nasceu na simplicidade e cresceu na abundância, mas sua essência permanece a mesma, genuína, forte e transformadora." Naquela noite, eles adormeceram abraçados, sabendo que haviam construído não apenas um negócio próspero, mas uma base sólida para uma vida inteira de felicidade compartilhada. 2 anos após o casamento, Lívia e Caio haviam se tornado uma referência em São Paulo, não apenas como empresários bem-sucedidos, mas como um casal que representava a possibilidade de transformação através do amor genuíno. A Autotech havia se expandido para 3 unidades, e o programa social que criaram já havia capacitado mais de 50 jovens em situação de vulnerabilidade. A vida do casal havia encontrado um ritmo perfeito entre trabalho, propósito social e felicidade pessoal. Todas as manhãs, tomavam café juntos antes de se dirigirem à oficina principal, onde Caio supervisionava as operações técnicas enquanto Lívia cuidava da gestão estratégica e das parcerias sociais. O apartamento luxuoso de Lívia havia sido substituído por uma casa aconchegante no mesmo bairro onde ficava a primeira oficina. Era uma residência moderna, mas sem ostentação, com uma oficina pessoal nos fundos, onde Caio restaurava carros antigos como hobby, e um jardim, onde Lívia cultivava temperos e flores. Durante esse período, eles receberam um convite especial para palestrar numa conferência sobre empreendedorismo social. O tema era Amor e Negócios: como relacionamentos autênticos podem transformar vidas e comunidades. A apresentação foi um sucesso absoluto, inspirando outros casais a combinarem suas forças para criar impacto positivo na sociedade. "Nossa história não é sobre um conto de fadas", explicou Lívia para a audiência. "É sobre 2 pessoas que escolheram ver além das aparências, que decidiram crescer juntas em vez de permanecer limitadas pelas expectativas sociais." Caio complementou: "O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é ação. É a escolha diária de apoiar o crescimento do outro, de construir algo maior juntos, de usar nossa prosperidade para abrir caminhos para outras pessoas." Após a palestra, eles foram procurados por diversos jornalistas e produtores interessados em contar sua história. Embora tenham aceito algumas entrevistas, sempre mantiveram o foco na mensagem inspiradora em vez de na exposição pessoal. Um dos momentos mais emocionantes desse período foi quando receberam a visita de Lucas, um dos primeiros jovens formados pelo programa social da Autotech. Ele havia conseguido abrir sua própria oficina numa cidade do interior e viera agradecer pessoalmente. "Vocês me ensinaram que não importa de onde vimos, mas para onde estamos indo", disse Lucas, com lágrimas nos olhos. "E me mostraram que o sucesso só tem sentido quando é compartilhado." Naquela noite, Lívia e Caio conversaram sobre o futuro. Haviam decidido expandir o programa social para outras cidades, criando uma rede nacional de capacitação profissional. Também discutiam a possibilidade de escrever um livro contando sua história, com toda a renda revertida para o programa social. "Às vezes, me pergunto se isso tudo não é um sonho", disse Lívia, aninhada nos braços de Caio no sofá da sala. "Se for um sonho, é um que construímos juntos, acordados e determinados",
respondeu ele, acariciando seus cabelos. 3 meses depois, eles receberam uma notícia que trouxe uma nova dimensão de felicidade às suas vidas. Lívia estava grávida. A descoberta aconteceu durante um exame de rotina e ambos ficaram emocionados com a perspectiva de formar uma família. Nosso filho vai crescer sabendo que o amor supera qualquer diferença, que o trabalho honesto dignifica o ser humano e que a verdadeira riqueza está em usar nossos talentos para ajudar outras pessoas, disse Caio, com as mãos sobre a barriga ainda pequena de Lívia. A gravidez trouxe uma nova energia para o casal. Eles começaram a planejar como transmitir seus valores para o filho, como criar uma criança que fosse gratos por suas oportunidades, mas consciente das realidades sociais ao seu redor. Durante os meses seguintes, a Autotech continuou crescendo, mas sempre mantendo os princípios que a haviam fundado: honestidade, competência técnica e responsabilidade social. Caio treinou pessoalmente cada novo funcionário, garantindo que a cultura da empresa permanecesse inalterada. 1 ano depois, quando seguravam seu filho recém-nascido, que recebeu o nome de Gabriel, em homenagem ao anjo que os havia unido, Lívia e Caio refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. "Lembra quando nos conhecemos naquela oficina?" perguntou Lívia, observando o bebê dormir pacificamente. "Como poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida realmente começou", respondeu Caio, beijando a testa da esposa e do filho. Eles haviam construído mais que um negócio próspero ou um casamento feliz. Haviam criado um legado de transformação. Dezenas de jovens haviam mudado suas vidas através do programa social. Centenas de famílias haviam sido beneficiadas pelos serviços honestos da Autotech. E milhares de pessoas haviam se inspirado em sua história para acreditar que o amor verdadeiro ainda existia. Gabriel vai crescer numa família que prova que o amor constrói pontes sobre qualquer abismo, disse Lívia, com o coração transbordando de gratidão. Caio olhou pela janela, vendo a movimentação da oficina ao longe. E ele saberá que sua história começou com um carro quebrado, 2 pessoas corajosas o suficiente para amar além das convenções e a crença de que todo mundo merece uma segunda chance. Naquela tarde dourada, enquanto observavam seu filho dormir e planejavam novos projetos para ajudar mais pessoas, Lívia e Caio souberam que haviam criado algo imperecível, uma história de amor que continuaria inspirando gerações, provando que quando 2 pessoas se encontram no momento certo, com corações abertos e disposição para crescer juntas, elas podem literalmente transformar o mundo ao seu redor. A oficina onde tudo começou ainda funcionava nos fundos da propriedade, agora como um museu pessoal de sua jornada. E todas as noites, antes de dormir, eles passavam por lá para lembrar de onde vieram e celebrar o milagre cotidiano do amor que havia transformado 2 vidas em uma história de esperança para toda a humanidade. Esta é a prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que 2 pessoas determinadas a crescer juntas podem construir um legado que transcende suas próprias vidas, inspirando outros a acreditar na força transformadora do amor genuíno. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.